Olá, hoje o Vida Saudável vai dar um recado para cada um de vocês. Quem é que nunca traçou seu projeto verão? Já foi para a frase, tá chegando o verão, eu preciso emagrecer. Muitas pessoas recorrem às tais dietas milagrosas, mas é aí que mora o perigo. A nutricionista doutora Patrícia Ambrogi vai explicar pra gente o motivo e dar algumas dicas. Doutora, tudo bem? E aí, essas dietas milagrosas que todo mundo recorre assim, chegando próximo do verão, todo mundo quer emagrecer, é isso aí, né? Pois é complicado. Na verdade, o que a pessoa deveria pensar é em se alimentar de uma forma saudável ao longo do ano todo. E que isso não sobrecarregasse naquele último mês antes do verão, entendeu? Então essa deveria ser a forma de pensar. Mas o problema é que a pessoa hoje em dia o brasileiro adora, né? Aquelas coisas imediatas. E eu sempre vou deixar para a última hora. Não tem jeito. Aí existem várias dietas milagrosas, né? Que você encontra pela internet. Emagreça 10 quilos até o verão, emagreça em 2 semanas. Tem alguma coisa que é eficaz aí? Então, se você for pensar, algumas dietas realmente restritivas e tudo mais, você consegue perder peso. Só que geralmente nessas dietas acabam sendo um pouco mais restritivas. Por exemplo, se for pegar a dieta que retira o carboidrato, você acaba não consumindo esse determinado nutriente, e aí tem vários estudos falando que uma que você não consegue levar muito para frente esse tipo de alimentação, porque você está privando teu corpo de determinado nutriente, então vai chegar uma hora que você vai precisar comer. Geralmente você entra numa descompensação, digamos assim, então aquele nutriente que você não consumiu, você passa a consumir demasiadamente. Uma vez eu até atendi uma conhecida minha, que ela tinha por conta própria parado o carboidrato e do nada ela acabou tendo um distúrbio por doces, ela consumia doce num nível que ela nunca teve antes, entendeu? Eu falei, volta a consumir carboidrato gradativamente e retorna isso na tua alimentação. Então assim, o emagrecimento, ele deve ocorrer gradativo ao longo do tempo e não focar no último mês para que você consiga fazer isso de forma eficaz. Se for pensar, por exemplo, num projeto verão, que ele comece mais ou menos no outono ou no inverno, que daria uns 4 ou 6 meses antes do verão, digamos assim. A OMS, eles acabam preconizando que o emagrecimento saudável gira em torno de 3 ou 4 quilos por mês. Então, se a pessoa for começar a se cuidar no outono ou até mesmo no inverno, ela poderia emagrecer em torno de 12 até 24 quilos, mais ou menos, o que acaba sendo excelente, entendeu? Não precisa deixar para o último mês, sofrer e tudo mais. E sempre mesclando, né? Alimentação com exercício físico. Aí você tem a combinação ideal, né? Para ter o corpo perfeito. Exato. E isso deveria ocorrer o ano todo. Então, até mesmo no inverno, você se prepara para o verão que vai chegar. Tanto com a atividade física, independente de qual for, aí você veja com o teu médico qual que seria o melhor para o teu caso. Mas atividade física com certeza e alimentação sempre. E, doutora, as pessoas que perdem o peso muito rápido, elas ganham rápido novamente? Depende muito do caso. Geralmente, quando a pessoa associa uma privação alimentar, ela acaba sim retornando ao peso que ela estava e ainda, se duvidar, até um pouquinho mais, porque ela não aprendeu a se alimentar de forma correta. Ela apenas fez algo momentâneo, retirou algum nutriente ou, enfim, fez o consumo de algum medicamento, mas aquilo não vai durar por muito tempo. Então, ela não mudou o modus operandi dela, entendeu? Quando ela retornar comendo sem estar na dieta, digamos assim, ela vai voltar ao hábito normal dela. Então, se era refrigerante, se era sorvete, enfim, se era pizza, ela não vai deixar de consumir esses alimentos, ela vai voltar a consumir porque ela chegou no peso que ela queria. Mas, na verdade, é isso que a gente tem que mudar, é o conceito, é o pensamento, entendeu? Então, não, eu até posso comer esses alimentos, mas em equilíbrio, em harmonia, desde que ela esteja dentro do conceito de saudável e dentro do peso dela também. Sim, para esse projeto verão, como que a gente deve fazer essa reeducação alimentar? Quais os alimentos que são mais indicados? Então aí a gente tem que pensar sempre no que é mais natural, né? Então evitar os industrializados, focar em sempre alimentos integrais do que os brancos ou refinados, por exemplo. Tentar ver quais são os alimentos da pirâmide alimentar. Então a gente tem que consumir entre 3 a 6 porções de frutas por dia, então pelo menos 3 frutas ao longo do dia, de cores diferentes. Consumir verduras e legumes no almoço e no jantar. Então aos pouquinhos ela pode ir introduzindo esses hábitos na alimentação, aumentar o consumo de água. E quais são aqueles que tem o X na frente? Quais os alimentos que você não pode comer de jeito nenhum? Seria interessante que a pessoa não consumisse os alimentos industrializados, né, ultraprocessados, então refrigerantes, sorvetes, massas em excesso.
evitar o excesso também do consumo de açúcares, até mesmo gorduras. E o pãozinho, o famoso pãozinho, que é uma delícia. Então, o pãozinho ele não tem tanto problema assim, entendeu? Ele acaba sendo um carboidrato e a gente tem que ter o consumo de carboidrato diariamente. Ele faz parte da base da nossa alimentação. Ele é a fonte principal de combustível do organismo, então ele é necessário estar presente. Só que o problema é o quanto que essa pessoa vai consumir de pão, entendeu? Então, se a alimentação dela é pobre em nutrientes, ela fica com café da manhã, de café com leite, um pãozinho francês com manteiga. O almoço ela acaba comendo um lanchinho, um sanduíche porque é mais rápido. O lanche da tarde acaba sendo igual ao café da manhã e à noite ela come um lanche de novo, então esse pão teve presente muitas vezes ao dia lá. Não teve tanto consumo de vitaminas e nutrientes. Então é isso que a gente deve tomar cuidado. Mas se a pessoa tiver um almoço e jantar legal, lanches intermediários ok, não é um pãozinho no café da manhã que vai prejudicar a vida dela. O interessante daí no caso seria, para quem quer emagrecer, trocar somente o pão francês pelo integral. Mas assim, dá uma maneirada também em todos os macronutrientes. Não, porque o pãozinho é gosto nacional, né? É difícil você começar uma dieta e ter que eliminar o pãozinho, né? Então, é até engraçado que algumas pessoas falam, mas você vai tirar o meu pãozinho e vai colocar, sei lá, por exemplo, uma torrada, uma geleia, alguma outra coisa mais simples todos os dias. Mas as pessoas esquecem que elas acabam tendo uma alimentação monótona ao longo do dia. Sim. É normal eu atender alguém que fala, sempre no café da manhã é um café com leite e um pãozinho com requeijão. O que muda ou é requeijão ou é a manteiga, mas dia após dia essa é a alimentação dela. Então, muitas das vezes, quando a pessoa passa por um nutricionista, a alimentação acaba até sendo mais variada do que normalmente é. E o jejum, doutora? Quando ele é indicado, quando ele é contraindicado? Então, aí a gente tem que analisar a pessoa mesmo, o objetivo dela e tudo mais. Não é para todo mundo, baixei lá na internet uma dieta, vou começar a seguir. Tem que tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, as pessoas que têm diabetes, se ela ficar um longo tempo sem comer, ela pode vir a ter uma hipoglicemia. Uma pessoa que faz atividade física intensa, ela pode, de repente, ter um consumo da própria massa magra dela como fonte de energia porque ela não estocou carboidrato. Vai variar muito. Em determinados casos acaba sendo interessante sim utilizar o jejum, mas não é para qualquer pessoa. Né? Eu acho que antes de fazer qualquer tipo de dieta, enfim, você tem que ter um trabalho da mente, né? Um trabalho interno. Como que vocês lidam com esse tratamento da mente da pessoa? Então, existem alguns casos que é até necessário uma intervenção de um profissional psicólogo mesmo para ajudar a orientar essa pessoa, porque às vezes o processo de alimentação dela está enraizado um pouco mais além do que ela acredita ser, entendeu? Então talvez ela desconte na comida um problema afetivo, um problema com os pais, um problema emocional, às vezes ela nem sabe que aquilo possa existir. Então, em determinados casos, realmente um psicólogo acaba sendo bem interessante. Sim, é falado também sobre a relação que você tem com a comida, a forma que você lida, né, com a alimentação, você trata o alimento. Tem um nome específico sobre isso? Que eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse termo, que é muito interessante. Hoje em dia está bem em evidência, tem bastante congressos falando a respeito, que é o termo Mindful Eating, que nada mais é do que uma meditação, uma yoga, o que a yoga já fazia há muito tempo atrás, de você se concentrar naquele momento presente. Então, se é o ato da refeição, procure olhar teu prato, as cores que estão nele, a consistência dos alimentos, se aquele alimento te remete a uma lembrança no passado, se de repente a tua avó fazia algo semelhante, e focar mesmo no momento da refeição. Até mesmo para dar um certo tempo para você conseguir comer, se alimentar e conseguir processar aquele alimento, porque senão a pessoa vai consumir um almoço, um jantar, ela senta ali rapidinho em 15 minutos, que é o tempo que ela tem de pausa, come, não presta nem atenção no que está comendo e provavelmente o alimento não vai fazer tão bem quanto deveria fazer se ela prestasse um pouco mais de atenção e toda essa questão. Ele tem um intuito maior de processamento mesmo dos alimentos. Isso, do cérebro conseguir captar que aquele momento é uma pausa para você se nutrir, para você cuidar de si próprio, entendeu? Até para o organismo também, processar o alimento e tudo mais. Exatamente. Porque hoje em dia a gente come, levanta e continua fazendo tudo o que tem que fazer, ou vai dormir. Muita gente chega em casa tarde, vai dormir direto e ainda não tem o processamento adequado do organismo da pessoa. Isso, até porque demora um certo tempo para o estômago mandar sinal para o cérebro, digamos assim, de que a gente está saciado, né? Então, se a gente mastigar mais devagar, se prestar mais atenção na comida,
isso acaba ocorrendo de forma mais efetiva, porque quando a pessoa ela coloca um prato na frente, ela come super rápido, acaba comendo muito mais do que ela precisaria comer por não estar prestando atenção. Então, doutora, é tão difícil a gente conseguir perder aqueles 5 quilinhos, né? Ai, meu Deus do céu, ganhar esses 5 quilos a gente ganha muito fácil, mas perder, por quê, doutora? Pois é, então, sempre a perda de peso ela acaba ocorrendo de forma mais gradual também do que o ganho. Se for pensar em alimentação, um lanche fast food já tem 1000 e tantas calorias, entendeu? Para você perder isso, ou você tem que deixar de consumir essa quantidade de calorias por dia, ou fazer muita atividade física que queime essas 1000 calorias. Então, perder é tanto mais complicado do que ganhar. Mas, em contrapartida, a gente tem que levar em consideração que o ganho de peso ele não vem de um dia para o outro. A pessoa vem aumentando o peso dia após dia, semana por semana, e aí no final do ano isso dá uma boa quantidade, entendeu? Então, da mesma forma, deveria ocorrer o emagrecimento também, e não a pessoa querer tomar uma cápsula milagrosa que vai eliminar 20 quilos em uma semana. Foi bem engraçado, até eu atendi uma única pessoa num consultório que ela comentou, eu sei que eu aumentei o meu peso, devagarzinho, não foi de um dia para o outro que eu aumentei esses 20 quilos que eu quero perder. Então, eu sei que o emagrecimento vai vir gradativo também. Eu falei, nossa, se todo mundo tivesse a consciência que você tem, porque geralmente as pessoas elas querem uma perda de peso para ontem, entendeu? É verdade. O ideal mesmo é se preparar, ter paciência, né, doutora? Que ninguém tem paciência, mas o ideal mesmo é se preparar. Então, se você tá querendo se preparar para o verão, dá umas dicas aí pra gente. Vai, doutora, umas dicas assim de última hora. Tá bem. Primeira coisa, fazer um bom café da manhã, então evitar sair de casa em jejum. Lembrar de tomar aqueles mais ou menos 2 litros de água gradativos ao longo do dia. Não adianta nada chegar às 6 horas da tarde, lembrar que não tomou nada de água e tomar 1,5 litro de uma vez. Não é assim que o corpo consegue assimilar a água. Se você não tem o consumo adequado de frutas, tente pelo menos consumir 2 a 3 frutas no dia, sempre focar na cor diferente delas. Então, se consumir uma banana, de repente, no lanche da manhã, de repente consumir uma uva, um kiwi, uma manga, que tem uma coloração diferente, porque a vitamina, cada vitamina tem uma cor específica. Então, você alterar a cor dos alimentos, você vai ter um consumo diferente das vitaminas. Se você não tem um bom consumo de almoço e jantar, seria interessante introduzir verduras e legumes também. Mais ou menos metade do teu prato deve ter verduras e legumes. E aí, para quem quer emagrecer, acaba sendo um pouco mais importante o consumo delas cruas, porque a crua ela vai conter mais fibra, faz um volume maior, então você se sente mais saciado, consumindo menos caloria, porque uma folha de alface é bem mais leve do que um legume cozido, refogado, por exemplo, porque tem a somatória do óleo que você acabou utilizando. Focar sempre em trocar os alimentos brancos pelos integrais, então consumir em maior parte na semana arroz integral do que o arroz branco, da mesma forma com o pão. Evitar ao máximo os industrializados, principalmente refrigerantes, sorvetes, massas. Evitar fast foods também e aquelas escapadinhas. Isso aí, tá vendo? Anotou direitinho as dicas? Obrigada, viu, doutora? Obrigada pela sua participação. O programa Vida Saudável fica por aqui. Te aguardo, te espero no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.